Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Papai, como é bom poder te servir e te adorar, papai. Como é bom, papai, poder estar na tua presença com os nossos irmãos aqui reunidos, ó Pai. Papai, guarda-nos, livra-nos, ó Pai, de todo engano, de toda seta de Satanás maligna, Pai. De toda potestade, Pai, que se levanta contra as nossas vidas, contra o nosso ministério, contra a obra que está sendo feita. Seja repreendido todo o mal, papai. Em nome do teu filho amado, Yalcha. Ô papai, nesse momento, nós te pedimos, Pai, que essa reunião seja totalmente conduzida por ti, que a tua voz seja audível aos nossos ouvidos. Nos esclareça, ó Pai, daquilo que tu queres, que sejamos esclarecidos. Nos oriente, nos exorte, Pai, nos instrua, porque queremos, ó Pai, voltar para casa e sabemos que no teu templo o fermento, Pai, não entra. Ajuda-nos, ó Pai, para podermos estar irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, para servir diante de Ti, Papai. Te dou graças, Papai, pela vida das pedras eleitas que estão sendo ajuntadas. Oh, Papai, te dou graças, ó Pai, pela vida do Teu mensageiro, pela palavra que cada dia mais nós temos nos alimentado. Te dou graça, papai, porque tem nos dado força para guardar o alimento diário para aqueles que vão estar aqui, pai, no período da tribulação. Oh, papai, te dou graças por tudo que tens feito e ainda vai fazer. Abençoe os nossos familiares que ainda não compreendem, pai. Tem compaixão da vida deles. Oh, papai, abençoe o trabalho deles por nossa causa. Abençoe, oh papai, aonde eles estiverem, papai, por nossa causa. Conforme o apóstolo Paulo, ele mostra ali, pai, que o marido crente santifica a esposa não crente. A esposa crente santifica o marido não crente, e por isso seus filhos são santificados. Que essa bênção, papai, que esse santificar também reparta aqueles que residem na nossa casa, ao nosso redor, que têm contato conosco, sejam santificados pela tua palavra, papai, em nome de Yalcha. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai. Amados irmãos, vamos iniciar mais uma reunião. Gratidão, papai. Os ataques têm sido grandes, mas maior é aquele que está conosco, né? O maior é aquele que está conosco. Gratidão. Vamos abrir inicialmente, só para a gente fazer algumas alusões aqui, em Miqueias. Miqueias 5. 1640. Hã? Aberto. Miqueias 5. Quer usar a Bíblia? A página, essa, tá em 1640, irmão, na página. Página 1640. Tem um número em cima aí, ó. Eu tô sem volta aqui, vou pegar muito. Isso. 1640. Nós vamos ler
iniciar o versículo que está acima aí, que é o versículo 14, que é 4:14. Em outras Bíblias, pois os irmãos estão na gravação, lembrando que em outras Bíblias, essa mesma passagem está em Miqueias 5:1, tá? Todos encontraram? Diz assim. Diz assim. Agora, o que? Reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocar um cerco, o que? Contra nós. Com uma vara eles ferem na face do juiz de Israel. Israel. Tá? Israel. A gente corrigiu, né? Porque não é Israel, é Israel. Israel, que tem que ter o nome de Yal. É muito importante nós focarmos nisso, porque o nome sagrado, ele tem que estar contido na cidade, no filho e quem mais? Nos profetas, nos nomes dos primogênitos, né? Lembrando que os primogênitos vão levar o nome de quem? Do seu pai, né? Gratidão, papai. Yalcha. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Quando a gente fala aqui, lembrando, ferir a face do juiz de Israel, nós já entendemos o quê? Nós já entendemos que foi a face esquerda. Que foi o quê? Ferida. Estão batendo novamente. Fazendo um link com o quê, irmã? Fazendo um link com... Tô gripado não, viu, irmão? É alergia. E eu não tomei um antialérgico. Eu não tomei ele hoje. É incrível. E assim, fazendo um link lá atrás com o quê? Que eles tiraram a água da rocha 2 vezes. Era para bater uma vez. Mas eles bateram uma vez? Não, bateram 2 vezes na rocha. Né? Na rocha. Então a gente entendeu isso. Isso está se repetindo. Isso está se repetindo. Então vamos dar sequência aqui, ó. E tu, Belém Efrata, pequena entre as cãs de Alda. Por que Alda? Porque a gente puxa pro ar, né? De ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. De dias imemoráveis. Por que de dias imemoráveis? Quando fala de dias imemoráveis, a gente lembra de qual passagem, irmão Helder? Dias imemoráveis. De quem que a gente lembra quando fala de dias imemoráveis? Imemoráveis é porque não se tem memória. Num ser natural você não se tem memória. Mas imemoráveis daqueles que viviam antes, porque é tempos muito antigos. Antes de alguma coisa visível ser criada. Né? Então, de onde a gente lembra? Gênesis 6. O que diz lá? Gênesis 6, 3, se eu não me engano. Ora, naquele tempo, quando os filhos de Al se uniam aos filhos dos homens, e esses davam-lhes filhos, os nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Foram os heróis. Mas que homens são esses de dias imemoráveis? Que é antes disso ainda. Mas que passagem? Provérbios 8. Provérbios 8. A sabedoria, porque aquele, lembra disso, ó, aquele que governará Israel. Aquele que foi levantado como governador, lembra do Egito? Quem foi governador do Egito? José, que estava colhendo, né? Porque haveria 7 anos de vacas magras. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então tá. Então tá falando de alguém que vai governar Israel. Mas ele é de tempo antigo. Provérbios 8. O que está escrito em Provérbios 8? Eu era antes. 8 a partir do 20 ali, mais ou menos.
Eu era antes de tudo, né? Antes de fundar a terra, antes das nações existirem. Eu fui a primícia das suas obras, seus feitos mais antigos. É isso aí, ó. Eu brincava na borda da terra, né? Ou seja, está falando assim, antes de existir as coisas visíveis. Ele brincava com Leviatã. Salmo 134, 19, não é? Acho que é isso mesmo. Ele brincava com Leviatã e não acontecia nada com eles. Por quê? Porque eram unidos. Foi uma criação feita para ser unidos. Então nós estamos falando dos seres celestiais. Antes da terra existir, esse era de dias imemoráveis, lá atrás. Vamos continuar. Por isso, versículo 2. Por isso, ele os abandonará até o tempo que a parturiente dará à luz. Aí a gente lembra de onde? Apocalipse, capítulo 12. A parturiente vai dar à luz. Por quê? Porque a criança vai ser arrebatada para o trono de Yahweh. Já foi arrebatado para o trono de Yahweh? Hã? O que vocês acham? Já foi ou não foi? Já foi. Já foi porque foi para Micael, só que representa ele sendo a boca de Yahweh. Já foi. É? Já foi. Aí já tá todo mundo lá cantando um cântico novo? Não, ele tá certo. Tá certo. Tem um tempo aí depois que diz que vai ter ascensão, que é diferente. Lembra de uma coisa, ó. Em Apocalipse 12 é só um sinal. Ali ele foi. Mas aqui ainda não foi, porque está sendo ajuntado. Mas eu entendi os irmãos não responderam errado, não. Já foi sim, por causa do sinal que foi feito. Na visão, assim, falar assim... como é que fala a palavra? Literalmente falando. Naquela visão do momento de Al-Han. Mas, no segundo momento, ele está sendo ajuntado, né? Que a gente já entendeu que as pedrinhas eleitas estão sendo juntadas de Apocalipse capítulo 7. Então tá. Aí diz assim, versículo 3. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Yahweh. É pela força dele? Não, por quê? Porque Apocalipse capítulo 7, 3 está falando o quê? 7, capítulo 3, versículo 7. A carta ao anjo de Filadélfia. Está falando o quê? Ele tem pouca força. Então é pela força dele? Não, não é pela força dele. É pela força de Yahweh. Por isso que em Lucas 7,35 fala: a sabedoria ela é justificada pelos seus filhos. É a obra que os filhos estão fazendo junto com aquele que é pai. Ok? Eu estou voltando esse detalhe porque eu quero frisar um pouco isso aqui para os irmãos, tá? Aí fala assim, ó. Pela glória do nome do seu Yahweh, eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Até os confins da terra. Ou seja, a terra inteira vai conhecer esse que vai governar. Ok? Vai ser maravilhoso, né? Esse tempo. Nós estamos falando de que tempo, irmão Alberto? Qual o tempo que a terra vai conhecer ele? Apocalipse 19. Apocalipse 19 e o milênio. Ok? Apocalipse 19 todo mundo vai entender. E depois todo mundo vai saber. Tanto é que vai falar assim, ó, ninguém mais vai precisar apresentar quem é Yahweh. Porque todos vão conhecer quem é Yahweh. Todos vão entender quem é as faces de Yahweh. Aquele que reina na terra e aquele que reina no céu. Né? Porque Satanás, irmã, ele fala, né, na oração do Pai Nosso, de Mateus, assim na terra como foi no céu. Lembra disso? O Pai Nosso de Mateus é assim na terra como foi no céu. Ele querendo tomar o céu e ele querendo tomar a terra. Então isso... Pai deles. Ele querendo tomar o céu e querendo tomar a terra. Né? Então tá. Lembrando disso porque nisso aqui a gente reflete o que nós estamos vivendo hoje, que são dias que estamos cercados, irmãos,
por todos os lados. É uns que vêm tentar atacar em reunião, é outros que querem nos agredir na internet, né? Familiar que tanto faz, tanto fez para nós, nos rejeitando. Uma pessoa me mandou mensagem falando assim: Ô irmão, tudo bem? Eu falei, tudo. Da denominação, tá? Aí falou assim: vai ter um aniversário aqui da igreja, tal, e você fazia parte com a gente. E você tá na história da nossa igreja. Você ajudou a fazer várias coisas. E a gente tem aqui as memórias. E a gente queria lembrar dessas memórias e queríamos que você estivesse aqui presente conosco. Eu entendo as nossas divergências. Entende nada. Sabe nada. Faz assim, irmãzinha, primeiro, nós não temos divergência. Porque você nem sentou comigo para conversar alguma coisa. Porque é uma irmã que eu nem converso, irmãos. E segundo, a única questão é que eu não vou. Essa é a única mulher que não seduziu. Eu não vou. Usaram uma mulher para falar, vai lá, irmãzinha. Eu não vou. Por quê? Mas por que eles fazem isso? Para tentar fazer assim, é o ego, né? Não, mas você fez tanto na nossa obra. Não, me elogiou, fez um monte de elogio lá. E você fez isso. Nossa, olha o trabalho que você fez. Nossa, tantas vidas que veio através de você. Para seduzir. Enche o ego. E é isso que Satanás faz. Ele vem, ele enche o ego. Bajula. Ele faz isso. E o que o pai faz? O pai correia. O pai exorta. O pai não, tá errado. Correção, disciplina. O mundo inteiro, ó, do pai, e cai na mão do bajulador. Vai na mão do bajulador, né? Um vídeo aí postado com 3 dias. Eu vi só a imagem que o irmão compartilhou com a gente. Em 3 dias, os primeiros vídeos, 2.000 visualizações. Aí a gente entende como que os irmãos querem carne. Carne. Só quando Só. Gosta de ilusão. A palavra, irmãos, ela é clara para nós. E ela fala a nosso respeito. Aqueles que querem se deliciar do manjar revigorante vão se alimentar e vão ficar satisfeitos. Ok? Gratidão, papai. Quis lembrar isso aqui para os irmãos, porque ele se erguerá, mas ainda ele tem pouca força. Então ele precisa de quem? Dos filhos. Ok? Ele precisa, a gente tem que unir força. Você vê que Jacó tinha aqueles 12 filhos. E ele estava envelhecendo, mas os filhos cada dia mais estavam mais ali como muralha para proteger o pai. Exatamente. E é a muralha que a gente faz ao redor, né? Se empenhando, igual a gente tem de estabelecer os dias de jejum, a gente tem de os ataques. É tudo isso, e tem que acontecer dessa forma, né? Também fala na palavra, ele se erguerá, conforme Daniel 12:1, né? E apacentará o rebanho pela força de Ial, pela glória, pelo esplendor do nome de Ial, do seu Ial. Isso. Eles se estabelecerão, ou seja, primeiro no singular. Exato. Mas aí junta aí com o rebanho e passa a ser um grupo inteiro. Um grupo inteiro que se estabeleceu. Não é uma pessoa. Aí a gente lembra de Lucas 7:35. Seus filhos. Justificada pelos seus filhos. É. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Gratidão, papai. Vamos entrar então na parte do estudo, para a gente relembrar vários pontos, tá? Que nós entendemos. Nós vimos aí de quarta-feira para cá, nós tivemos estudos tremendos. Quarta, sexta, sábado, domingo. Sábado teve? Sábado não. Foi domingo. Domingo é porque é Congonhas. Aí teve domingo de manhã em Congonhas. Então vamos dar uma recapitulada aqui, porque os irmãos
não assimila tudo de uma vez, né? Mas hoje a gente vai colocar tudo isso dentro de um prato só, né? Aí a gente grita assim, eu até brinquei lá no grupo assim, homem de Ial, a vida na panela, lembra disso? A vida na panela, essa panela que agora está com vida, né? Foi colocado farinha. Aqui tem morte na panela não, irmão. Os irmãos querendo trazer videira, não, qual que é o nome? Videira selvagem? Querer trazer videira selvagem para colocar no nosso meio de novo? Já colocou lá atrás. Aí a farinha foi colocada. Misturou lá, já tá um alimento. Aí Eliseu falou, agora dá para isso que eles podem comer. Ah, então beleza, a gente tá comendo. Aí vem um querendo colocar a videira selvagem de novo. Não, não aceitamos. E aqui é a flor de farinha. Flor de farinha. Vamos abrir lá Ezequiel 17, irmãos. Quero lembrar de um estudo, pequena passagem do estudo do irmão Anderson, que teve em Congonhas. E o que é, senhor? Esse estudo que ele corrigiu. O irmão Alberto estava lá, falando. Tremendo aquela lá. Com tudo que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo. Ezequiel 17. Página 1503. Ezequiel 17, página 1503. Todos encontraram? Encontrou? Encontrou aí, Manilson? Irmão Roberto, encontrou? Então tá, vamos ler aqui, ó. Versículo 23. Versículo 22, melhor dizendo. Assim diz o mestre Ial: tomarei do cimo do cedro. O que é cimo? O cimo é a parte superior, tá? Eu fiz já esse trabalho para os irmãos. Cimo é a parte superior, já pesquisei já. Superior de alguma coisa. Então, tomarei da parte superior do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto, e plantá-lo-ei eu mesmo. Olha, eu mesmo vou plantar. Ele está falando assim, ó, vou tirar de uma árvore poderosa, um cedro poderoso, do topo, porque cabeça, vou tirar dali uma sementinha e vou eu mesmo plantar ele. Um brotinho. Eu mesmo plantá-lo-ei sobre um monte alto e elevado. Qual monte é esse, irmão Helder? Monte Sião. Plantá-lo-ei sobre um alto monte de Israel. Ele deitará ramos. Ó, ele deitará ramos. Dá uma pausinha aqui. Vamos lá em Isaías 11. Deixa marcado. Página 1272. 1272. onze 1. Página 1272. Encontraram? Diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé. Ó, um ramo. Marca aí, ramo. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. O ramo é quem? Micaial. E o rebento é quem? Ialxa. Ok? Rebento. Por que ele é o rebento? A gente vê lá Apocalipse 5, ele dizendo assim: quem é digno de abrir o livro? Ninguém foi encontrado digno. Aí o ancião me consolou, dizendo: não chores, porque o leão da tribo. É da tribo? Não, o leão de quê? A raiz de Davi. O rebento da raiz de Davi. O rebento da raiz de Davi que fala? Lá fala rebento. Olha aí, irmã Débora. Apocalipse 5. O ancião, porém, consolou-me. Não chores, eis que o leão da tribo de Alda
O rebento de Davi. Aí, ó, o leão da tribo de Alda, o rebento de Davi, venceu. O rebento é ele. O rebento é o leão, ok? Que é Ialcha. Ial forte e valente. Ali já é Ial forte e valente. Então, rebento. O ramo sairá do tronco de Jessé. Por quê? Ele é da linhagem sanguínea de Jessé. É isso que nós vimos no estudo anterior. Ele é da linhagem sanguínea. Diferente do papai Ialcha, que ele não tem uma linhagem nessa terra. Sem genealogia, sem dias, não é isso? Sem pai, sem mãe. Conforme a gente viu, que ele não foi gerado através de um ato sexual. Ele não foi gerado assim. Ele foi... O Espírito repousou sobre Maria, né? E ela, o quê? Gerou um filho no ventre dela, sem necessidade de um ato. Correto? Então a gente entende que aquele ali é o Melquisedeque que está falando em Hebreus, porque ele não tem genealogia, não tinha nada. A gente lembra disso. Mostrando que aquele ali é quem? Ialcha, como se supunha o filho de José. Mas esse aqui, diferente, ele nasce de uma consanguinidade com alguém que é pai de Davi. O ramo de Jessé, alguém que saiu de Jessé, ok? E automaticamente da linhagem de Davi. Aí a gente viu o quê? As duas genealogias. Qual é as duas genealogias, irmão Isalino? As duas genealogias que saiu de Davi, quais são? Salomão e Natã. Salomão e Natã, os dois irmãos, né? Quem recebeu a primogenitura, Salomão ou Natã? Natã. Por quê? Porque Salomão, ele... Lembra de Tamar? Salomão, ele é... Só lembra de Tamar. Só lembra de Tamar. Os dois filhos de Tamar. um pôs a mão. Isso. Quem recebeu a primogenitura primeiro foi quem? Foi Natã. Por que eu estou falando que recebeu Natã? Aquele que saiu de Natã, ok? Por quê? Se fosse para falar assim, o anjo Gabriel falasse assim, Miriam, alguém vai reinar aí no trono de Davi. Uai, mas Salomão já não está reinando no trono de Davi? Não teria que ser, alguém vai reinar no trono de Salomão. Porque o filho de Davi, que é Salomão, já está reinando. Então por que está falando que alguém vai reinar no trono de Davi? Porque a linhagem que vai construir o templo, ele não é de Salomão. Salomão é sabedoria terrena. Salomão é sabedoria terrena. Já aquele que vai vir é a sabedoria celestial, que é Provérbios 8, a sabedoria criadora. Mãos puras, né? Mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro, exatamente. Não tem o quê? Sangue. Não tem sangue nas mãos. Correto, irmãos? Correto. Eu só estou recapitulando. Mas esse recapitular a gente consegue unir os pontos, né? Então vamos lá. Versículo 23. Ezequiel 17, 23. Volta aí. Ezequiel 17, 1502. 1503, no caso. 23. Diz assim. Marcou não, irmão? Deixa o irmão encontrar. Show? Maravilha. Diz assim. Plantá-lo-ei sobre o alto monte, ele deitará ramos. Por que deitará ramos? Agora a gente entende. Ele deitará ramos, plural. Filhos. Ele vai se plantar e dele vai sair filhos, ramos como ele. Ok? E produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico. De modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaros.
Ok? E saberão todas as árvores do campo que eu, Ial, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Sim, eu, Ial, disse e o faço. Deixa marcado. E vamos lá em Lucas. Lucas 13. Eu só estou lembrando o que o irmão Anderson trouxe em Congonhas, tá? Lucas 13, 18. 1814. Diz assim. Contrário? Diz assim. 13, 18. Lucas 13, 18. Contrário? Tô vendo ainda uma... (1814). Hã? Não, é o Xalã. É. Só que tá vermelho. A dela é a capa vermelha. É. Achou? Diz assim, ó. Dizia, portanto, aqui é semelhante o reino de Ial, e que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Viu? Vocês estão vendo isso aqui? Viu que é ramos no plural? Viu que é uma árvore? Viu que foi uma semente plantada? Um link direto. Um link direto. Mostrando que é o quê? Yahshua estava falando daquele que foi tirado dele. Por quê? Yahweh disse assim: eu vou tirar da parte superior de quem? Do cedro. Cedro alto, magnífico, poderoso, forte. Yahweh forte e valente. Eu vou tirar da parte superior e vou pegar a semente lá do ramo superior e vou plantar ele no alto monte. Tá entendendo? Por que plantar? Porque é onde ele nasceu. Onde ele foi gerado. Nos palácios de marfim. Automaticamente, Ramos, os 10 filhos de Alxa, gerado nessas partes celestiais do palácio de marfim. Ao redor do trono do seu pai. Porque é a parte superior do cedro. Entendeu? Qual de Moisalina aí, ó. Babou. Entendeu? O cansaço é assim mesmo. Aí tem que acordar. Tem que ajudar o irmão a despertar. Desperta, irmão. Acorda. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque nós estamos compreendendo agora esses pontos que gozem essa parábola. Por que como um grão, né? Que vou plantar e vai crescer e árvores vão... Por quê? Não entendia, mas agora a gente está entendendo. Aí, a gente vai fazer uma lembrança agora, nesse ponto, fazendo um contraponto lá em... Onde? Números. Números não, é... As serpentes de bronze. Vamos achar aqui. Segunda Reis. 18. Eu fui em Números 18. Segunda Reis 18. É segundo Reis 18. Página 532. Não, segundo Reis 18, 4 não. Não, é.
É isso mesmo. Não, não é essa não. Do deserto mesmo? É. Essa aqui não. Que é serpente? Números 21, não. Eu sabia que era números, não estava lembrando onde. Mas no seu capítulo 1, com o nome dele. Ah, está anotado, é. Números 21. Eu fui no 18 de números. Números 21, a partir do versículo Página 235. 6. Diz assim, ó. 21, 6. 236. Contrário? Diz assim, ó. Então Ial enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez o quê? Perecer muita Israel. Veio o povo dizer a Moisés, a marcha: pecamos ao falarmos contra Ial e contra ti. Intercede junto de Ial para que afaste de nós estas o quê? Serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e Ial respondeu-lhe: faz uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que for o que? Mordido e a contemplar quem? Essa serpente vai viver. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Aí você fala assim, e Ial disse assim, irmão Elbert, que não era para se fazer imagem para adoração. Mas ele mesmo mandou Moisés colocar uma serpente para o povo contemplar e ser curado. E aí? Não era para adorar, era para olhar, né? Era para olhar. Não adorar. Essa é a palavra certa. Não era para adorar, era para olhar. Mas também foi falar para não criar nada disso. De imagens. Nem de coisas terrenas e nem de coisas celestiais. E agora, como que fica essa questão aqui? Por que Ial fez isso? Provar. Para mostrar o que seria o final dos tempos. Porque Satanás sempre foi referido como coluna de bronze. As colunas de bronze, Jeremias 52, as duas colunas de bronze em cima as redes com as romãzinhas. Lembra disso? Sem romance. Estão lembrados, irmãos? Sim. As colunas de bronze eram maciças, né? Ocas. Eram ocas. Porque não contém o espírito de Ial nelas. Ocas. E a gente sabe que o material bronze, ele é servido fora do templo. Ele não serve dentro do templo, ele serve fora do templo. A condição do querubim que estava para o lado de fora. Ele estava depois do véu. Depois do santo lugar. Tá vendo? Aí o pai manda levantar uma serpente de bronze no meio do deserto. E é no deserto. E o povo, ao ser picado por serpente, olhava para a serpente e curava. Aí eu falo assim, a serpente pica e a serpente cura. A serpente pica e a serpente cura. A serpente mata e a outra faz curar, né? Vamos dizer assim, mata no sentido de uma ferida mortal que poderia lhe morrer, mas aí ele vem, a própria outra serpente vem e cura. Interessante, né? Palavra essa que é curiosidade na teologia, inclusive, que não tem explicação. Eles não explicam isso aqui. Eu vou explicar assim.
Lá no Butantã faz o soro da cobra que pica, né? Depois o próprio soro vai lá e... Vai lá e cura. Eu já ouvi falar isso mesmo. Mas, aí a gente fala assim, pera lá, o que Ial estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer de uma passagem que está em Isaías 22. Vamos lá? Isaías 22. Página 1235. Peraí. 1285. Talvez vá para trás. 1285. Isaías 22, a partir do versículo 15. 1286. Encontraram? A partir do versículo 15. 22, 15. Diz assim: assim diz o mestre Ial dos exércitos: vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe: o que possuis aqui? O que tens aqui para querer estalhar para ti nesse lugar um sepulcro? Ou seja, você está querendo construir um lugar eterno aqui, ficar aqui para sempre. Pois ele talha para si um sepulcro no alto. No alto. A serpente sendo erguida no alto. E ela estava mostrando isso lá atrás. E cava na rocha um sepulcro para si mesmo, mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ou seja, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Micael com seus anjos guerreando contra o dragão e a serpente, que é a serpente, a antiga serpente. Dá uma pausa aqui. Marca aí. E vamos lá em Apocalipse 12. Os irmãos às vezes têm dificuldade de lembrar das passagens, a gente vai andando. Eu falei que a gente ia andar muito hoje nas escrituras. Apocalipse 12. Ele falou assim, ó, Ial te apanhará, homem. Ele vai te lançar para longe. Para um terreno espaçoso. Terreno espaçoso é onde, irmãos? Na terra. Na terra. Não é à toa que chama terreno, né? Vamos lá. 12. Apocalipse 12. Versículo 7. Diz assim: houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, fazendo referência a Ezequiel 17, que no iníciozinho vocês vão ver falando da grande águia. Ok? Grande águia. Grande dragão. A antiga serpente. Está vendo a serpente? A serpente erguida lá no alto. Antiga serpente. Por que antiga serpente erguida no alto? Porque fazendo referência lá no Éden. Aquela serpente que seduziu Eva. Vocês estão entendendo, irmão? Então tá claro. Chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Aí fala: foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Viu aí? Então pronto. Agora volta lá em Isaías. É assim que as escrituras conversam. Aqui a gente não pega a passagem e fica perambulando com ela para tentar tirar palavras da nossa cabeça, não. A própria palavra tem que conversar. E esses são os segredos que está escrito em Provérbios 25, 2, que diz o quê? A glória de Ial é ocultar certas coisas. Não vai ocultar tudo. Mas essas certas coisas é quase a Bíblia toda, né? E a glória dos reis são desvendá-las. Por quê? Certas coisas. Está falando das condições celestiais. A parte histórica eles entenderam, eles procuraram, eles acharam, viram pontos históricos, viram quem é os reis, identificaram. O irmão Alberto vai lá.
Aí, vamos continuar aqui, irmãos. Isaías 22. Vamos pegar aqui o 17. Mas Yahweh te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará. Presta atenção, irmãos. E te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerão juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha na casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, porque afastar-te-ei do teu cargo. Ele foi colocado num lugar de posição de quê? Intendente do palácio. Né? Ele foi colocado ali também para governar toda a casa. Mas foi achado nele o quê? Infidelidade. Ok? Aí diz, versículo 19: afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Euquias. Euquias era o sumo sacerdote, era filho dele. Aí fala, vesti-lo-ei com tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele quem? Eliaquim. Será pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Ialda. Viu? Ele vai ser pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Ialda. Pô-lhe sobre os ombros a chave da casa de Davi. Fazendo o link em Apocalipse capítulo 3. Que fala o quê? Assim diz, aí fala pro anjo, fala o quê? Assim diz o quê? O santo e verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre, abrindo ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Por que ele está falando lá em Apocalipse capítulo 3, no início da carta para o anjo? Ele está falando para Micael. E Yahweh falando para Micael. Eu tenho a chave que ninguém, se eu abrir, ninguém mais fecha. E se eu fechar, ninguém mais vai abrir. Esse servo aqui, ó, está recebendo essa chave. Por que a palavra está falando do mesmo modo que está falando em Apocalipse? Porque está falando que é para você olhar para essa passagem na representação de que ele aqui é a representação daquele que está recebendo a chave. Está claro? E sobre os ombros, a chave da casa de Davi. Ok? Aí vem, 23. Cravá-lo-ei como cavilho em lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. Nele suspenderão a glória da casa de seu pai. Os seus rebentos, os seus rebentos e os seus ramos. Viu as duas condições? Rebentos, aqueles que saem direto de Yahusha. Ok? E os ramos, aqueles que saem, os filhos que descendem. Seus filhos e seus descendentes. Ok, irmão? Rebento é aquele que é direto. Por isso, sim, o rebento de Davi e Yahusha. O seu ramo, o filho dele. Micael. Isso. Ok? Entendeu, irmãos? Então, ou seja, está aqui o filho, a casa toda está suspendida nele. Ele foi colocado num lugar firme. E a serpente também foi colocada num lugar alto. Mas a serpente foi achada infiel. É um querubim. Foi entregue tudo para ele governar. Ele governou bem? Não, foi infiel. Vamos lá rapidamente, Ezequiel 28. Ezequiel 28. Página 1520.
Diz assim. Todos encontraram? Sim. Deixa o irmão Elber te encontrar ali. (28) Pronto? 28:11. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro. Aí a gente sabe quem é, né? Quem que é? Satanás. Assim diz o mestre Yahweh: Tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita, estava no Éden, jardim de Yahweh, engalanava-te com toda sorte de pedras preciosas. Aí fala as pedras, versículo 14. Fiz de ti um querubim cintilante, o protetor, estava no Monte Santo de Yahweh. Foi colocado lá para cuidar, para organizar, para governar. Estavas no Monte Santo de Yahweh. Viu aí? Sim. E depois foi tirado. E movia-se por entre as brasas ardentes, os filhos de Yahweh. Desde o dia da tua criação, fostes íntegro em todos os teus caminhos, até um dia que achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, se encheste de violência e caístes em pecado. Então te lancei do monte de Yahweh como profano e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. Teu coração se exaltou com a tua beleza. Perverteste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra. Ó, assim te atirei por terra. Já aconteceu isso? Não. Fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste os teus santuários. Assim fiz sair um fogo do meio de ti, um fogo que te devorasse. E eu te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplavam. Todos que te conhecem dentre os povos estão apavorados por conta de ti. Motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre. Isso aqui é uma profecia. Mas você viu quem ele era? Foi colocado no lugar alto, foi um querubim forte, um querubim poderoso para governar a casa do pai. O pai estava mostrando que aquela serpente lá atrás no deserto foi erguida para ser o quê? Contemplada. Mas eles adoraram a serpente depois no final. Aí a gente vai em 2 Reis. Aí a gente vai em 2 Reis. Vamos lá. Pode. Versículo 18, no final, fala assim: Eu te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplavam. Aí, serpente, né? Serpente. Lá, que as pessoas... É isso que eu acabei de falar. É. Você falou, eu Você viajou aí. Eu viajei e acabou. Porque eles contemplavam a serpente, tá vendo? E lá dentro ele era o quê? Contemplado. Todos viam ele como exemplo, irmão. Olhava para ele assim e falava assim, ele é o nosso exemplo. Tocava lá as canções, todo mundo gostava. Desde o dia que fosse criado, você era íntegro. Não tinha maldade em ti. Ele era maestro, né? Ele era maestro, ele era o que comandava tudo. O bambam. Modelo de perfeição. Modelo de perfeição. Mas íntegro, irrepreensível. Mas até o dia que foi achado maldade em ti. Aí você entende por que ele gosta de bajular. Para exaltar as pessoas, para as pessoas ficarem como ele. Exaltados. Você exaltou e quis também exaltar. Exatamente. Exatamente. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 3 fala assim, ó, que o ancião não seja novo convertido, para não recair na condenação que cabe ao diabo. Por quê que cabe ao diabo? O querubim foi criado pronto, bonitão, pronto, já criando tudo, já fazendo, criando não, né? Já tomando conta de tudo, mas para no final ele fazer o quê? Se ensoberbecer. Ok? E é isso que aconteceu lá em cima no céu. E isso aconteceu lá em cima. Aí a gente viu a passagem de Isaías,
que alguém foi colocado no lugar dele. Aí foi tirado a roupa, foi tirado o cinto, foi tirado todas as funções dele e entregado para outro. Aí você entende a ira de Satanás contra os seres celestiais e contra os homens da terra. Ok? Então tá. Aí vamos lá em 2 Reis. Só para a gente ver que eles continuaram adorando. 2 Reis 18, isso. Segundo Reis 18. Aí vamos ver o que o irmão trouxe, né? Ó, diz assim, 18:1. Contrário? No terceiro ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequiel, filho de Acás, tornou-se rei de Alda. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Alxalã. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Zacarial. Fez o que agrada aos olhos de Ial, imitando tudo que fizera Davi, seu antepassado, seu pai. Foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou os postes sagrados. Olha o poste aí que foi levantado aí, ó. Quebrou os postes sagrados e reduziu a pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso, chamavam-lhe Neustã. Viu? Aquela serpente era para ser contemplada e naquele período o povo ali ser curado por ela. Mas Ial, provando o coração deles, viu que eram homens que titubeavam em pensamentos. E o que aconteceu? Ficavam adorando a serpente. Irmãos, não está claro isso para nós? Sim. Agora a gente entende o administrador infiel. Com mais clareza ainda. E que mais a gente entende aqui? O que mais a gente entende aqui, irmão? Muito mais coisa. O que mais? Nós entendemos o que hoje. Satanás recebe as orações. E ele responde, por quê? Eles estavam oferecendo incenso para a serpente que Moisés fez. Se eles estavam oferecendo incenso para a serpente que Moisés fez, eles estavam entregando orações. Se entrega orações naquele tempo, imagina hoje. Está entregando para ele. Eles começaram a adorar, orar a favor dela. Satanás, naquela época ainda tinha Ial. Satanás, ele investe pesado em todo aquele que carrega o nome de profano, o nome de Deus. Ele sempre fez isso em todas as eras. Pode ver que pegou o papai Alcho e falou: se tu me adorar, se tu fazer, eu te darei tudo isso aqui, ó. Aí muitos falam: mas como que Satanás vai abençoar? Não, pode ver o budista, não são ricos, os maçons, tudo homem de carro de primeira linha, tudo, provando que o administrador infiel enriquece mesmo. Desde que você carregue algo profano, algo enganoso. Então, como é os nomes, quem carrega os nomes enganosos, pode ver, são tudo pessoas milionárias, tem tudo Só milionário. Entendeu? Então, por isso que nós carregamos o nome verdadeiro, porque o que o Pai dá é permanente. O que Satanás dá, ele diz assim, que os caminhos desses homens são escorregadios. Eles vão logo e seus bens ficam para quem nada fez. E nós não, nós permanecemos para sempre. Exatamente. Vocês entenderam, irmãos? Sim. Vamos voltar lá em Ezequiel 37, que agora a gente vai entender um detalhe. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Perdão, irmão, 17.
17, 24. Encontraram? Encontraram? Diz assim: e saberão todas as árvores. Grifa aí árvores. Grifa aí árvores. Grifou árvores? Sim. E saberão todas as árvores do campo que eu e Al é que abaixo a árvore alta. Agora você entende. Quem que é a árvore alta, irmã Iraci? É isso. E foi colocado aonde? Aonde que foi? Aonde que ele está agora? No Monte Sião. Ele está lá. E se passando por Lial. E se passa por Lial. O apóstolo Paulo falou sobre isso, não falou, irmã? Onde que está, irmã Débora? Essa passagem. Que ele se passa por Lial. Onde que está mesmo? Tessalonicenses. Olha aí pra gente e lê pra gente. Deixa a irmã ler que eu vou ir na passagem com os irmãos. Tessalonicenses o quê? Segundo Tessalonicenses. É segundo. É 2,14, não? 2,4? Eu lembrei na hora aqui. Segunda Tessalonicenses o quê? 2,4. O que está escrito, irmã? O adversário que se levanta contra tudo que se chama Yahweh ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Yahweh Aí. e querendo passar por Yahweh. Viu? Inclusive ele se disfarça como anjo de luz, né? Ele se transpassa para falar assim: não, aqui é os anjos que estão te guardando. Ô meu anjinho amigo que guarda os meus filhos. Não tem anjo nenhum lá em cima, irmãos. Nenhum anjo filho de Alcha está lá em cima. Os anjos estão todos na terra, porque ele tomou o templo, ele tomou os palácios, ele derrubou tudo nosso lá. Para ele, eu não sei se ele conhece, sobre Satanás fez a sua morada em regiões celestiais, né, que fez. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado e potestade, né, que fez a sua morada nas regiões celestiais. Então é lá que ele está, segundo o que diz a Escritura. E muitos dizem, não, Porque, o diabo está no inferno, está aqui na terra. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, a nossa luta não é nem contra a carne nem sangue, contra principados e potestades que povoam as regiões celestiais. E no mesmo tempo onde tem trevas, não pode ter luz. Quando eu falo trevas, é pessoas, tá? Um ser das trevas e um ser da luz. Eles não ficam juntos. Não fica. Porque aonde há luz, as trevas se dissipam. As trevas têm que bater em retirada. Ou seja, significa que o lugar celestial foi tomado. E aonde estão esses anjos? Aí a gente entra no período do fim, que os anjos foram lançados por terra, conforme a gente viu que, o quê? Salmos 18, que diz ali que quem? No momento que Satanás entrou dentro do templo, para quê? Para lançar no Sheol Micael, que ali era Yalcha, né? Com seus sacerdotes, para lançar no Sheol. E ao forte e valente, não foi? Ele vem e faz o quê? Primeiro ele invoca. E depois ele vem e pega os seus filhos e coloca em terreno espaçoso. Mas uns poucos lá em cima foi a favor de Lúcifer. Foi a favor do antimachia. Eles fizeram o quê? Só eles vão ser lançados lá para a terra, né? A gente vai ficar aqui reinando com os querubins. Os querubins aprisionaram eles e lançaram para a Babilônia também. A gente já viu isso. Isso é estudo profundo, né? Profundo. Porque é uma caminhada. E anjos não tem asa. Quem tem asa é o querubim. Querubim, no sentido, é Satanás e seus anjos. É. Eles que têm asa. Aí... mostra na mitologia, mostra nos filmes, em todo lugar, você mostra anjos, né? Com asa. Mas aqui na Bíblia mostra que esses aí são demônios. Anjo tem asa não, quem tem asa é querubim. Então vamos entender aqui. Uma vez que Satanás foi colocado no lugar alto e a profecia mostra que ele vai ser tirado, vamos entender então que glória é essa que ele fala assim, em Ezequiel 17 diz assim: e saberão que todas as árvores do campo
Saberão todas as árvores do campo que eu, Iau, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa. Viu que está condicionando pessoas como árvores? Vamos lá em Apocalipse agora. 7, né? Oh, você está esperto. Apocalipse capítulo 7. A árvore baixa é Micaial. Porque foi plantado, quando ele se torna árvore, se torna maduro. A ponto de gerar os seus ramos, né? Dando ali seus ramos, seus filhos. Ok? Aí se torna um ancião, se tornando Yalcha, né? Depois. 7:2. Apocalipse 7:2. Vi também outro anjo que subiu do oriente com o selo do Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados, o querubim, que havia sido encarregado de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra, o mar e as árvores. A gente diz assim, será que as árvores normais? Natureza? A terra pode ser condicionado a povos, multidões, nações e línguas. É a terra? Não. É o mar. Para mim vocês iam concordar. É o mar. Eu tô querendo acordar os irmãos estão pescando aí, ué. É o mar. É o mar. E a terra entra na condição da terra que foi criado. Ele não vai poder mexer na terra, danificar a terra. Nessa ordem aqui, daquilo que pertence principalmente aos filhos de Yalcha. Mas quando se trata do mar, povos, multidões, nações e línguas, Satanás não tem a ordem de fazer nada ainda. As guerras, não sei o que, bambambam. Ainda não é Satanás. Ainda não é grande tribulação, não é nada disso. Isso aí nada mais é que são apenas rumores, sinais, né? Não, nem os pés, porque vai chegar aqui. Aí agora a gente vai entrar. As árvores. Árvores. Quem são as árvores? Irmã Débora. Seria seres celestiais? Seres celestiais que foram colocados na terra. Você viu? E saberão todas as árvores do campo. Isso tem essa separação, terra, mar e árvores. Porque se fosse simplesmente pessoas, o mar não faria sentido. Não faria sentido. Teria essa separação. Terra, mar e pessoas. Mar, as pessoas filhos de Adão. Árvores, aqueles que são seres celestiais. Porque Ezequiel 17 a gente viu. Eu abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa. E todas as árvores do campo saberão. Ele está falando de árvore natural? Uma árvore está vendo a outra, se exaltar, se elevar? Não, nada disso. As duas espécies estão na terra, onde você também não pode danificar. Não pode. As duas espécies... Calma. Terra. A árvore alta não está na terra. A árvore não tem consciência, Não, os que estão na terra, né? Se for os celestiais que estão na terra. Aí a árvore baixa, junto com as outras árvores, estão na terra, por enquanto. A árvore alta é aquela serpente que foi levada no deserto pelo próprio Yahweh. Você vai mostrar as duas árvores, vai mostrar as duas árvores. Aí vai inverter agora. Aí vai inverter. Lá vai inverter. Exatamente. Por isso que ele fala assim, ele levantou lá atrás a serpente, para todo mundo adorar. Essa árvore foi elevada, querubim protetor, estava guardando tudo. Mas ele recebeu o reino. Yalcha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, porque a mim foi dado, eu dou a quem eu quiser. Não foi isso? Foi entregue para ele. A árvore alta. Por que alta? Porque é alto. E ele é grande, querubim é um ser maior, é um ser grande. E a árvore baixa. Aí você lembra de Davi, pequenininho, lutando com o gigante. Sou eu que abaixo a árvore alta
e elevo, exalto a árvore baixa. Tá vendo que é Ial falando? Porque nesse momento, quem está guerreando? É Ialcha, Ial forte e valente? Não, é Ial e Micaial. Nesse momento. Entendeu? Agora vocês viram a árvore aí? Então, ele não pode mexer nos seres celestiais que estão na terra. Por enquanto, não. Viu? A palavra conversa em códigos, né, irmãos? São difíceis os códigos. Agora vamos aqui. Posso ler só um versículo aqui? Claro. Salmo 92. Irmão, eu ia lá daqui a pouquinho, calma lá. Oh. Lembrei desse versículo aqui. Foi Salmo 92 e Salmo 35. Eu vou lá daqui a pouquinho. Salmo 37. E a gente leu tanto. Eu vou lá daqui a pouquinho. Gente, por que a gente... Aí eu já ia lá, né? Calma lá. Vamos lá. Já que a irmã falou, vamos lá em Salmo 37. Deixa Vamos lá em Salmos 37 primeiro. Salmo 37, 899. Página 899. Eu gosto tanto de árvore. O símbolo da empresa que eu tinha era árvore? Aí você entende o ser maligno querendo usar uma árvore, pinheiro, né? Para ser um símbolo de adoração. Né? Verdade. Tá sentido. Né? Tá sentido agora. O inimigo usar um pinheiro, árvore de Natal, o pinheiro, para enfeitar, para falar que ali ele está enfeitar. Aí você pega a árvore, presta atenção, você pega a árvore ali de Natal, aí você coloca as bolinhas, né? Toda colorida. Aí você Aí você vê assim, ó, você estava no jardim de Ial, do Éden, né? Jardim de Ial, se engalanava-se com as pedras preciosas, ao pinheiro cheio de lantejoula, brilhando, estrelinhas. São pedras preciosas que brilham, então ele se vestia deles. Se vestia deles. Ele tinha alguma coisa que ele Exatamente. Tem uma estrela lá em cima. Aí você vê E a estrela principal, que é a estrela d'alva. A estrela d'alva é a principal, né? A estrela d'alva. Oh, como caíste do céu, oh estrela d'alva, né? Estrela d'alva. Logo, logo ele vai cair. O tempo dele tá chegando. A gente tá indo para lá de volta e ele aguarda logo, logo. Bom, vai ser bom, vai. Vai. Você bater palma nessa hora. E vai, viu, irmã? Salmos 37, versículo 32. Diz assim: o ímpio espreita o justo. Presta atenção. O ímpio espreita o justo e procura levá-lo à morte. Já lembrou de Salmos 18, né? Ial não o abandona em sua mão e no julgamento não deixa-o condenar. Espera por Ial e observa o seu caminho. Espera por Ial e observa o seu caminho. Ele te exaltará. Eu abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, para que possua a terra. Tu verás os ímpios extirpados. Viu o ímpio, muito poderoso, elevar-se como um cedro do Líbano. Aí você lembra de Apocalipse 14:14. Subirei à mais alta nuvem, acima das estrelas do céu, e ali colocarei o meu trono. Serei igual ao Altíssimo. Lembra disso? Elevar-se como um cedro do Líbano. Olha o cedro aqui elevado. Passei de novo, e eis que não existia mais. Procurei, mas não foi encontrado. Deu fim nele, acabou. Foi pro Sheol. Ok? É o fim dele.
Agora, vamos em Salmos 92. Esse aqui é quem? O ímpio. Mostrando ele sendo elevado. Mas alguém que vai ser o quê? Exaltado. Sabia que um dos símbolos daquele povo descendente de Ismael é o cedro do Líbano? É? Eles usam um anel, inclusive, com o desenho dessa árvore. O marido daquela amiga nossa que foi na casa do Nathanael saiu, ele tem um anel desse. É mesmo? Agora que eu tô lembrando. É mesmo? É, eu associei. Por isso que o... Associado aos ismaelitas? Ele falou que ele é sobrinho do Seba, né? Então ele tem uma descendência da Palestina. Né? Ah, tá. Então vamos lá. Salmos 92. Acho que 12, 92, 10. Aí, você viu que lá no Salmo 35 fala o ímpio que espreita o justo. Lembra disso? O ímpio espreita o justo. Agora eu pego aqui, ó. Salmos 92, 10. Eis que teus inimigos perecem, os malfeitores todos se dispersam. Tu me dás o vigor de um touro e espalha o óleo sobre mim. O óleo novo. Óleo novo, não é óleo, é óleo novo sobre mim. Meu olho vê aqueles que me espreitam. Meus ouvidos escutam os malfeitores. Meus ouvidos escutam os malfeitores. O justo brota como a palmeira, cresce como o cedro do Líbano. Viu que o ímpio se elevou como o cedro do Líbano? E esse aqui foi pego uma semente e colocado lá na horta, né, de Ial. E ele cresceu, se tornou uma árvore magnífica, um cedro magnífico. Aí fala, versículo 14: plantados na casa de Ial, brotam nos átrios do nosso Ial. Nasceram na casa do nosso Ial. Aleluia. É tremendo. Essas são as árvores. Agora a gente entende aonde foi criado, melhor, gerado os filhos de Ialcha. Foi aonde? Na casa de Ial, ali que eles foram gerados. Deu um instante, né? Aí fala, a irmã já foi lá na frente. Aí fala, dão fruto mesmo na velhice, são cheios de seivas e verdejantes para anunciar que Ial é reto, meu rochedo, nele não há injustiça. Dão frutos mesmo na velhice. Ancião. São gerados Ancião. lá e nascidos aqui. E São gerados lá. lá. Aqui são gerados e nascidos aqui, que são os de Adão. É. Eles não entendem nada. Não entende. Agora, são gerados lá. Agora a gente entendeu aonde os filhos de Ialcha foram gerados. Né? Foram gerados na casa de Ial. Né? Ali foi o pai que gerou eles, né? O papai gerou eles. Ial Supremo também gerou seu filho, né? Agora você entende. Ial Supremo gerou Ialcha onde, irmã Julie? Ial Supremo, soberano, gerou Ialcha, luz inacessível. Ialcha gerou seus 10 filhos aonde? Nos palácios de marfim. E os 10, os ramos, gerou os seus ramos na casa de Ial, no templo. Viu? Vamos voltar para o templo, porque servem no templo. Como Eva volta a costela aqui, que fala que agora é o Ial. Voltou. Porque a gente lembra que... Você viu a hierarquia certinho? O posicionamento?
Né? Gratidão, papai, né? Agora vamos voltar lá em Apocalipse para a gente já dar finalização aqui. Apocalipse, capítulo 4. Gratidão, né? Isso, irmãos, a gente ruminou os estudos. Aí, a gente que está assim, pegando a palavra, eu falo para os irmãos assim, ó. Eu pego um áudio, eu ouço áudio de 3 a 5 áudios por dia. Mas é porque o meu trabalho me permite. Mas, eu paro, irmãos. Eu pego a palavra, eu ponho o foninho de ouvido. Ponho o foninho de ouvido. E falo o quê? Deixo tocar e pego as passagens, eu anoto, eu procuro outras passagens que faz link, entendeu? E nisso o pai mostra detalhes, o pai fala, aí a gente tira dúvida com o nosso amado irmão, e é assim que a gente faz. E isso é um esforço diário, irmãos, diário, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tenho tempo para minha família, eu me dedico na outra área da minha vida que eu preciso trabalhar. Os irmãos têm que ter essa sabedoria, porque as pedrinhas estão sendo trabalhadas fora do templo. E não é um trabalho árduo. A pedrinha está sendo lapidada, está sendo cortada, fora do templo. Está entendendo? Pode chegar perfeito lá e encaixar, né? Não tem problema. É, porque, olha só para vocês verem, ó. Para a pedra chegar e ser encaixada certinho, no momento que o templo estiver ali recebendo as pedras para ficar pronto o templo, como que elas vão chegar lá e falar assim, vão ter que dar um cortinho nela aqui? Não, elas vão ser trabalhadas cuidadosamente aqui embaixo. Então são pedrinhas eleitas, específicas. Por isso que canal no YouTube aí dos irmãos cresce 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações num dia. O nosso, 200 visualizações, 300, 500, 600, em uma semana. Uma semana. Aqui é gerado qualidade, né? Não é em uma quantidade. semana. Qualidade, não quantidade. Entendeu? Aí, eu falo, presta atenção, irmãos. Não perde o foco, não. A prioridade aqui é a palavra. É a palavra. Enquanto os irmãos ficarem deixando criança rodando para lá e para cá, a reunião não toma jeito. Os irmãos perdem o foco. E assim, é desordenado. E não pode agir assim. É a palavra, a gente está diante de algo. A palavra fala, quando estiver diante de algo, sejam poucas suas palavras. Aí vai ter um monte de gente falando ao mesmo tempo. A gente não consegue nem concentrar. Entendeu? A gente precisa ter zelo e muita cautela com as escrituras. Muita. Né? Isso é para todos nós. Então, aí, essas pedrinhas, o corte delas são precisos. Mas já viu na hora que você está ali, quem já mexeu quebrando pedra para ajustar alguma coisa, já mexi com negócio de alumínio, aí tinha que fazer a lapidação certinha para encaixar a peça a usinagem, encaixar certinho para dar os encaixes das peças. Aí na hora que ia fazer a usinagem, qualquer errinho no corte era milímetros, a peça já não encaixava mais. Eu perdi aquela peça por causa de 1 milímetro, irmãos. Eu perdi aquela peça. Então, quando a gente fala isso, as pedrinhas estão sendo trabalhadas, ajustadas, e é difícil, irmãos. Nós estamos num trabalho muito árduo. Entendeu? E a seara é tão grande, e são tão poucos os trabalhadores, irmãos. Não é? Pois bom, então nós temos que ser irrepreensíveis. Não ter erro nenhum. Erro nenhum. Mas às vezes os irmãos pensam assim, ó, como que não vai ter erro nenhum? O nosso corpo é limitado. Nós estamos sujeitos a ter a falha humana. Às vezes uma forma de falar com alguém, falhas humanas. Mas nós vamos sempre fugir do pecado. Jó falou assim, falou assim, olha, afastei dos meus olhos a moça bela que anda na minha frente.
Ele falou, por quê? Condicionando a ser um homem íntegro. Entendeu? Eu tiro da frente dos meus olhos aquilo que eu sei que é errado. As minhas palavras são o quê? Temperadas. Não são palavras salgadas e nem adocicadas demais. São palavras temperadas. O que é temperadas? Eu sei falar em cada momento. Os filhos de Alcha são trabalhados nesses pontos, irmãos. É o equilíbrio. Eu tenho uma família que não serve a Yalcha, eu vou agir com elas com cautela. Eu tenho uma família que serve Yalcha, eu vou agir também agir com cautela, mas tendo ali mais exortação, porque eles conhecem o caminho. Entendeu? Agora, os que não têm, agem com cautela, igualzinho eu ajo com cautela. Eu não vou falar de qualquer maneira com minha esposa, porque eu não quero que ela peque. Eu não quero que ela blasfeme o nome de Yahweh e perca o direito até da salvação. Entendeu? Então a gente tem que saber moldar esses detalhes, porque só assim nós vamos chegar à estatura de um varão perfeito. Ah, mas a minha esposa tem um temperamento assim. Ah, o meu marido tem um temperamento assado. A cada temperamento é de um jeito, então você tem que trabalhar cada um de uma forma. Sim, mas você trabalha igual a Escritura, de uma forma só. O apóstolo Paulo não falou assim, olha, se sua esposa for mansa, você vai trabalhar com ela assim. Se seu marido for briguento, você vai trabalhar com ele assim. Falou isso? Não, ele falou ser igual forma, um igual corpo, um igual modelo, um só. Por quê? Porque é esse modelo que se segue. A sabedoria vai partir de cada um da forma de agir. E não estou falando só de casa, né, irmão? Estou falando da vida, né? Isso aqui é assunto básico, né? Assim que eu posso falar, assunto básico. Trate a moça como se fosse sua irmã, trate o idoso a idosa como se fosse sua mãe, e trate o idoso como se fosse seu pai. Quer dizer, como que você trataria eles? Assim você trata cada um. De uma forma bem... Porque o insistir no erro, né? Ah, eu errei uma vez, eu vou errar de novo, eu estou errando de novo, Olha, pera lá. Aí já entra a repreensão. Vamos ao Apocalipse 4, só para a gente finalizar. É um erro assim, mas tentando acertar, né? Aí por isso que às vezes a pessoa até erra, mas não errar porque quer, sabendo que é erro e vai praticar esse erro. Tem intenção. Vamos pegar o capítulo 4. Vamos ler aqui rapidamente os dois, tá? Diz assim, ó. 4:1. 4:1. Lembrando que ele exalta a árvore baixa, ok? Apocalipse 4. 4:1. Diz assim: Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu ouvira falar-me, como trombeta, disse: Sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu. Eis que havia um trono no céu. E no trono, alguém sentado. O seu aspecto... como é que é? O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e nele assentavam-se 24 anciãos, vestidos de brancos, com coroas de ouro na cabeça, né? Do trono saíam o quê? Relâmpagos, vozes, e diante do trono ardia o quê? 7 lâmpadas de fogo. São o quê? Os 7 espíritos de Yahweh. À frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante a cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes. Quem são esses? O querubim. O querubim. Aí vamos pegar aqui, ó. Versículo 8. Não, versículo 8, só para dar sequência. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Aí fala, e dia e noite sem parar proclamam. O quê? Santo, 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 mestre Yahweh, todo-poderoso. Ele está falando com quem aqui?
Ele está reverenciando Ial forte e valente. Ok? Adorando. Aquele que era, aquele que é e aquele que é? Se ele já estava ali com ele? Aquele que vem? É aquele que vem? Aquele que é para sempre. Que é para sempre. Porque ele já está ali. Santo, santo, santo. Ele vem, mas ele já está ali, ué. É aquele que é para sempre. Aí diz, 9. E a cada vez que os viventes dão glória, honra, ação de graças, aquele que está assentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24, aí ó, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando. Aí a gente entendeu. Os 24 anciãos estão adorando esse que está no trono. Papai Ial forte e valente. Digno és tu, mestre e Ial nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois foste tu que criaste o universo. Por tua vontade, ele não era e foi criado. A mensagem aqui é toda com Ial forte e valente. Pronto. Capítulo 5. Só para a gente dar sequência. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono. Aí está falando daquele que a gente acabou de ler. Um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra, era capaz de abrir e nem de ler o livro. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me, dizendo o quê? Não chores. Eis que o leão da tribo de Alda, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus selos. Então, quem que é digno de abrir o livro e de ler? Então, quem que é digno de Ial forte e valente? Ele é digno de abrir e de ler o livro. Ninguém mais era digno. Continuando, versículo 6. Com efeito, entre o trono, com os 24, com os 4 viventes e os anciãos, aqui já não falo os 24 anciãos, e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Então, pera lá, não era o mesmo. A gente sabe disso. São 2 pessoas aqui. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são o quê? Os 7 espíritos de Ial enviados por toda a terra. Significa que ele já tinha recebido 7 espíritos de Ial. Esse cordeiro como que imolado. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, cada um com uma, o quê? Citara, né, que são as harpas ali, e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Cantavam um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado por seu sangue. Agora a gente entende. No primeiro momento, aquele que está sentado no trono é quem? Ial forte e valente. No segundo momento, tem um cordeiro na frente do trono. Isso é uma visão. Ele vê um cordeiro, ele vê literalmente um cordeiro. Ele não vê uma pessoa com um manto, não. Ele vê um cordeiro, literalmente. É o sinal, porque ele não entendia a visão. Ele só anotava. Ele viu o cordeiro como que imolado. E os 24 anciãos se prostraram ali. Quando ele recebe o livro, ele vai até a pessoa que está sentada no trono e recebe o livro. Quando ele recebe o livro, todos ali o quê? Se prostram. Por quê? Ele se tornou digno. Vamos lá em Filipenses agora. Você vê que na hora que ele está ali, ele recebe os 7 espíritos,
que aí depois de receber o sete espíritos, que deu a ele condição de receber, porque senão ele não teria recebido. Ele não teria recebido. Porque nenhum dos 23 receberam o espírito que aquele Exatamente. 24 recebeu. Exatamente. Ele foi cedido. Exatamente. O que fez ele ser digno de tudo isso é o espírito que foi pousado sobre ele. Agora vocês perceberam que o querubim também tem olhos por todo lugar nele? Viu? Por quê? O espírito que é sobre o querubim é o mesmo espírito que está no cordeiro. Mas o querubim, ele tem um espírito com ele especial. Porque ele também consegue entender tudo ao redor. Tanto é que ele é o trono do próprio papai. Você vê que do trono saía relâmpagos. E a gente vai lá em Daniel, a gente vê que aquele que tem relâmpagos, né, é o querubim. Aí você vai em Ezequiel, a visão dele é como relâmpago, de um lado para o outro. É o querubim. Tá vendo? Só que é o querubim fiel. É o único que ficou fiel. Dos 4 ali que eram de frente, era quem? Vamos lembrar quem era? Quem era, irmão Helder? Vamos ver se o irmão Helder está lembrando. Os 4 querubins da visão de Ezequiel. Primeiro. Lúcifer, Satanás, Lúcifer. Falso profeta e Gabriel. Os 4 querubins. 3 caíram. Ficou só um. Por isso que a visão de Johanna é um querubim na frente do trono. Claro? O que não traiu. E esse querubim é guerreiro. E esse querubim é guerreiro. Ele não entrega fácil nada, não. Filipenses 2. Ele fechou a boca de... Ele não entrega fácil, não. Zacarias, né? Filipenses 2, 5. Você falou aí. 2, 6. Diz assim, 2049, contrário? Filipenses 2, 6. Filipenses 2, 6. Ele, estando na forma de Ial, não usou de seu direito de ser tratado como um ser celestial, né? Mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. A gente lembra de Hebreus 2, fala ali, né? Que ele se tornou menor do que os anjos, lembra? E reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Ial soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Qual nome? Ial forte e valente. A fim de que, ao nome de Ialcha, todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra. Então, ao nome de Ialcha, todo joelho se dobra. Só que Ialcha, ele já tem os 7 espíritos de Ial. Então, aquele que recebe o nome de Ialcha, automaticamente recebe os 7 espíritos de Ial. E esse cordeiro, ele era a árvore baixa. Agora ele se tornou a árvore alta. Por que alta? Porque foi colocado no lugar mais alto das regiões celestiais para, junto com o papai, o quê? Começar a organizar, vamos dizer assim, né? A casa. Né? Organizar toda a casa. Mas ele foi o quê? Exaltado. Então, no momento que ele pega o livro da mão do papai, todos ali se prostram. Especificadamente, a palavra mostra que foi os 24, os anciãos e o querubim se prostrou. Por quê? Esse que é digno. Porque se tornou quem? Ialcha. Ele se tornou Ialcha. Memória eterna. Memória eterna. Inclusive a ponto de casar com aqueles que foram, né? Aquela noiva que foi preparada aqui na terra. Esmirna e Filadélfia. Foi preparada aqui na terra. Aí,
eu quero trazer um negócio para os irmãos. Um segredo. Um presentinho de... Exatamente. Presentinho. Vamos entender. Quem está casando? O Cordeiro. O Cordeiro está casando. Então, quando Satanás fala assim, eu subirei até a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo, ele está querendo ser semelhante a quem? A Yahshua. Porque quem recebe o nome de Yahshua, automaticamente, tem o direito de, além de conduzir toda a terra, tem o direito, além de criar. O mais interessante de tudo isso, o que Satanás fez no Jardim do Éden? O que ele fez? A principal coisa que ele fez no Jardim de Éden. Seduziu quem? Por quê? Eva era esposa de quem? Eva era esposa de Adão, a mulher dele. E quem que ele está tentando seduzir agora? A igreja do Mashiach. Para ele casar com ela. Aí por isso que o apóstolo Paulo fala, eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Entendeu? Aí a gente entende o que Satanás estava querendo. Ele estava querendo se casar com a igreja no final dos tempos. Por quê? Porque ele, com o nome de Yahshua, ele iria tomar tudo: o nome, as vestes, o manto, o poder e a esposa. Ia saquear tudo. Tudo. Já saqueou tudo, você agora quer tudo. Também. Agora, sabe por que ele queria fazer isso? Também foi entregue tudo. Agora você sabe por que ele queria fazer isso? Ele deixou escrito aqui para mostrar para todo mundo o que ele queria. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Porque o povo se alimenta desse evangelho anátema. Então vamos ver. Ele é o que ele estava querendo, a intenção. O livro que fala dele mesmo, mostra o que ele faz. O livro que fala dele mesmo, mostra o que ele faz. Agora a gente está entendendo a intenção dele, né? A gente está entendendo a intenção dele. Saqueou tudo em cima daqui a mesa. Porque você pode ver, o Mical recebe tudo. Mateus E recebe até noite. 22. O pai hoje o pai falou comigo assim. É legal, né? O pai fala com a gente, né? Ele falou assim, eu quero que você ouça o estudo de setembro, quarta-feira. Vai lá no Telegram que eu vou te mostrar qual que é. Desse jeito. Aí eu fui lá no Telegram e fui correndo o dedo. Aí o pai falou, esse estudo aí é o estudo que está revelando ali, quem? Revelando o nome de que ele é o forte e valente, que a gente fez o estudo. Nesse estudo, a gente não tinha entendido ainda que Mical e Yahshua queria casar. Não ia ao forte, não era Yahshua. Não era Yahshua que queria casar. E sim ao forte e valente. Era o rei que queria casar. Aí o irmão citou essa passagem. Porque o pai ainda não tinha esclarecido quem estava se tornando rei. O pai ainda não tinha. Quem estava se tornando rei era Ial Forte Valente? Não. Ele já é rei. Yahshua Micael se torna rei por causa de quê? O reino na terra. Agora a gente entende. O reino de Yahshua Micael é na terra. Se o reino dele é na terra, você entende por que Satanás quis seduzir Eva. Terreno.
Ele querendo seduzir aqueles da terra, a igreja que está na terra. Pronto. Mateus 22. 22, 1. Aqui a gente sabe que não é Yahshua. Aqui é Jesus Emanuel. Vamos lá. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Viu aqui? O evangelho anátema mostrando que é o filho dele que quer casar. A gente pode até ver assim, o antimachista voltou a falar sem parábolas, né? Ele está querendo entregar a esposa para o filho dele. Porque ele está se passando por Ial, mas ele quer entregar a esposa para o filho dele. Se ele consegue seduzir a virgem pura, que o apóstolo Shaul falou que está preparando uma virgem pura e separou, que é quem? Esmirna. Ou seja, agora ele está tentando seduzir Filadélfia. Ok? Ele vai conseguir? Não. Porque os de Esmirna, eles já conquistaram e não foram vencidos. Não foram. Até a morte. Eles conquistaram já a coroa. A outra face da esposa agora tem que... A outra face tem que prevalecer. E olha o requinte de crueldade no casamento dele. Ele degola os touros. Tudo está pronto. Degola. É tudo preparadinho. Então, para você entender como que o evangelho anátema, ele expressa a vontade de Satanás na terra. Viu? Agora a gente entendeu. Você lembra que ela fazia que dizia assim, em teu coração tu queria ser semelhante. Fala lá no teu coração. Ele no coração, ele almejava no coração dele ser semelhante, ser igual. E é no coração dele também que ele almeja para dar para o seu filho a noiva. Exatamente. Tudo copiando, inclusive separando para ele quem? Uma esposa. Mas por quê? Se ele misturou com Eva e gerou uma semente híbrida, ele já fez a primeira parte. Qual que é a segunda parte? Casando com os seres celestiais e tornando um ser híbrido de seres celestiais. Aí você entende a oração do Pai Nosso. Assim na terra como foi no céu. Tudo, vai ficar nada oculto para nós, nada. Porque o evangelho que nós seguimos é o evangelho de quê? Lucas. Por que nós seguimos? Porque o papai mostrou qual que é o evangelho verdadeiro. E com sinais. Aquele evangelho que falar, que Yahshua, após a sua morte, apareceu primeiro a quem? A Cafas, Pedro. Essa é a escritura, né? O apóstolo Paulo mostrou isso. 1 Coríntios, né, irmão? 1 Coríntios 15. Irmão, você vê que no 1 Coríntios 15. No tempo dos apóstolos, que foi confirmado como primogenitura ali foi o quê? Foi Paulo. Porque os demais, o Pedro ali se corrompeu naquela situação dele ali, passou para Paulo. Paulo ele se tornou ali como primogênito ali naquela era deles ali. Foi fiel até a morte. Então isso representa para nós, né? Que é a mesma condição. Aí eu falei, nossa. É 1 Coríntios 15, né, irmão? É 1 Coríntios 15. Porque a gente mostra o que é a escritura. O apóstolo Paulo mostra o que é a escritura. Eu ia concluir, que fugiu um pouco da mente. Aí por quê? Quem esteve com Paulo em todo o tempo nas prisões? Lucas. Exatamente. Por ele ser ele recebeu a primogenitura, ele estava do lado ali de quem estava Lucas com ele e ele instruiu Lucas em tudo. Em tudo. Então ele tinha as escrituras, por isso que Paulo ali o defendia, dizia, segundo o que diz as escrituras de quem? Ele está falando de Lucas, que aprendeu aos pés dele. Aí quando a gente vai em Gálatas, vamos pegar aqui Gálatas rapidamente, só para a gente concluir agora. Aqui, ó. Irmão, só no mesmo assunto, eu falei, 2 Coríntios 11, versículo 2. Experimento por vós um zelo semelhante ao de Yahweh. Desposei-vos ao esposo único, o Machia, a quem devo apresentar-vos como virgem pura.
Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva com sua astúcia, viu? Vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade da vida machista. Viu? Seduzir Eva. Viu como a serpente seduziu Eva? Eu tenho medo que ela também seduza vocês. A igreja. Ele querendo tomar a igreja. Aí você vê o Evangelho Anata vai falando de quê? O reino dos céus. Segundo Coríntios 11, 2, irmãos, que a irmã leu. Vamos ler aqui, ó, Gálatas 1, 6. Página 2031. Não, são 6. É isso. Isso aqui não tem como refutar porque é palavra, irmãos. Só tem um evangelho. O papai disse assim, olha, aqui eu vou comparar ao reino. O reino é comparado a uma mulher que tomou uma medida de fermento e colocou em 3 medidas de farinha. E tudo ficou levedado. O apóstolo Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então tem que pegar a massa e jogar fora. Então, a gente já viu. Aí ele fala aqui, ó, Gálatas 1,6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia e passeis a outro evangelho. Tá vendo? E passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas algum que vos estão o quê? E querendo corromper o evangelho do Machia. Lá atrás isso começou. Já aconteceu. Pessoas falando assim, Yalcha fez isso, não, Yalcha fez aquilo, não, eu vi isso, não, eu vi aquilo. Mas o apóstolo Paulo com Lucas, ele fez uma busca minuciosa. Minuciosa, isso está em Lucas 1. E ele fala assim, não que haja outro, porque é só um mesmo. É só um. É o único esposo. É o único Assim, esposo. Está falando lá em 2 Coríntios, aqui está confirmando, né? Não que haja outro. Estou te apresentando um único esposo. O único. Mas tem alguns especulantes. A astúcia de Satanás está tentando seduzir a igreja. Exatamente. Apresentando um noivo diferente. Exatamente. Entendeu, irmãos? Mostrando que Satanás, ele está querendo, através disso, enganar, seduzir, tirar do Machia a sua esposa. Assim como fez com o primeiro Adão, que seduziu Eva, ele quer fazer com o último Adão, seduzindo a Eva fiel e verdadeira. Criar com isso filhos híbridos. E criar com isso os filhos híbridos. Como ele fez, querendo colocar a semente dele, híbrida celestial. Só que vai conseguir? Não, porque a Eva agora é uma Eva fiel e verdadeira. E foi gerada no Éden? Não. Foi gerado no templo, na casa de Yal. Gratidão, papai. Vamos dar gratidão, papai? Então vamos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Gratidão, Pai.